Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez na presença do nosso Deus, nesse último domingo do mês de maio, domingo este em que oferecemos ao Senhor gratidão por todas as bênçãos que Ele dispensou sobre as nossas vidas. Tivemos um mês com bastante atividade, muitos encontros, refletindo profundamente sobre família em diversas direções, e tenho certeza que o Espírito do Senhor, Ele falou aos nossos corações desde o primeiro momento, e tem falado e continuará falando, a fim de edificar as nossas vidas, moldar o nosso coração, instruir a nossa caminhada segundo os princípios da sua santa e bendita palavra. Vamos abrir as Escrituras na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos nessa noite fazer a leitura no capítulo 5, nós vamos ler do verso 16 até o verso de número 26, 10 versos da carta que Paulo escreve aos Gálatas, no 5º capítulo. Como já foi falado, eu apenas endosso, vamos evitar transitar, vamos evitar ficar circunvizinhando o templo. Esse é o momento de nós ouvirmos a palavra, aquietarmos o nosso coração e dedicarmos toda a nossa atenção à voz do Senhor, porque ela certamente falará conosco. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 até o 26, mesmo assentado como os irmãos estão, vamos fazer a leitura da palavra. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus abençoe as nossas vidas com a sua infalível palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nós estamos felizes e o nosso coração rejubila no Senhor, pelo privilégio que nós temos de, reunidos em Tua presença nesta noite, podermos mais uma vez alçar nossa voz em adoração, elevar nossos pensamentos em contrição e termos a certeza que o Senhor em nosso meio há de falar conosco nesse instante através da Sua santa palavra. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, que por sua infinita misericórdia, o Senhor traga ao nosso coração nesta noite edificação. O Senhor traga às nossas vidas nesse instante quebrantamento. O Senhor traga à nossa alma nesse momento, se for preciso, exortação, correção. Mas que o Senhor não permita, sob nenhuma hipótese, que deixemos este lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância houver alguém
que não conhece a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias venham ser rompidas, muralhas venham cair por terra e pecadores venham ser libertos do poder do pecado para a glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Quais as marcas da tua vida? Chegamos ao final do penúltimo capítulo dessa carta. Tivemos um curto intervalo, já que neste mês, ou na maior parte dele, refletimos sobre família. A carta aos Gálatas foi escrita com um tom apologético, e nós já sabemos disso. A carta foi escrita com um propósito evangelístico também. A carta também foi escrita com um teor muito eclesiológico. E a carta foi escrita também numa perspectiva cristocêntrica. Sabemos que foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser produzido, dizem os historiadores. E em toda a trajetória que fizemos até aqui, Paulo ele está arguindo com os cristãos primitivos, a fim de apresentar a eles essa máxima verdade. A verdade de que não havia necessidade alguma de buscar outros meios para justificar-se, pois tudo o que precisava ser feito já havia sido feito por meio da obra que Cristo realizou no Calvário. Paulo mostrou-nos de maneira gradativa, progressiva e com argumentos sólidos e inquestionáveis, que todas as arguições levantadas pelos judaizantes simplesmente não faziam sentido algum diante das verdades sólidas que os apóstolos receberam da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora, aproximando-se do fim da sua carta, ele agora vai mostrar-nos de maneira muito prática, que no ato de nossa redenção, no momento de nossa regeneração, no dia em que fomos libertos do poder do pecado e transformados pela graça redentora da cruz, o Senhor iniciou em nossas vidas um processo de transformação. E imprimiu em nossas almas a presença graciosa do seu Espírito, a fim de que nossas vidas passassem por uma profunda mudança e sofresse uma mudança significativa de curso, para que de fato nós fôssemos novas criaturas. Indivíduos que não são apenas moralizados por uma religião, pessoas que não aprenderam apenas regras, costumes, normas, diretrizes institucionais, mas pessoas que vivenciaram em suas vidas de forma individual e irrestritamente particular aquilo que o Evangelho chama de novo nascimento. E nós só nascemos de novo não por nossa própria vontade, mas por uma ação soberana de Deus que, agindo em nossas vidas, resgatou-nos da escuridão, nos dando o seu Espírito Santo. Mas isso deve produzir em nós marcas. E as nossas vidas estão constituídas de marcas. Marcas que definem quem somos. Marcas que revelam o que de fato cremos. Marcas que denunciam quais são as verdades mais profundas de nosso coração. Marcas que de fato deixam visíveis e perceptíveis a qualquer um as realidades mais obscuras que talvez escondamos dentro de nossa alma. Marcas que revelam se somos ou não somos verdadeiros cristãos. E é por isso que nessa noite eu quero pensar com você, quais são as marcas da sua vida. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 5. E eu quero percorrer esses 10 versos com você nessa noite, e ouvir junto de você o que o Senhor deseja falar às nossas almas nesse dia. Antes de começarmos a penetrar no texto, é preciso entender o que Paulo quer falar quando cita o termo carne. Existem pelo menos 3 definições para a palavra carne, quando ela surge no Novo Testamento. A expressão carne pode ser símbolo de um corpo físico. Também pode ser símbolo ou descrição da humanidade de um modo geral. Mas a maneira como Paulo usa a expressão carne aqui nessa seção de Gálatas é a terceira definição, a definição de uma natureza humana, pecaminosa, constituída de corpo e alma.
Então, quando Paulo está falando desse espírito que conflita com essa carne, ele não está falando do seu corpo físico apenas, ele não está descrevendo a revolta da humanidade de um modo geral contra Deus, mas ele está falando da sua natureza, em toda a sua plenitude. Ele está falando do seu corpo e da sua alma, e de como seu corpo e sua alma estão corrompidos pelo pecado. Pois Davi diz que em pecado concebeu-nos a nossa mãe, e nós nascemos na iniquidade. Paulo diz que fomos destituídos da glória de Deus, e todos precisamos da sua misericórdia. Então Paulo está falando dessa carne que revela a sua natureza, corrompida, caída, pecaminosa, inimiga do Senhor, mas que passa por um processo de transformação, e é habilitada a crer, por meio da obra do Espírito. A primeira verdade nós vamos perceber está justamente no verso 16. E o que é que nos diz o verso 16? Digo, porém, como é que ele termina mesmo? A segunda sessão do capítulo 5, o que é que ele nos diz, né? Lá no finalzinho, no verso 15, lembra, né? Faz um tempinho, mas você lembra. Como é que ele termina dizendo? Se vocês começarem a se morder, se vocês ficarem brigando entre vocês, se vocês ficarem se digladiando, se vocês ficarem se auto-sabotando, se vocês ficarem fazendo todas essas coisas, vocês não estão vivendo o Evangelho. Vocês não estão vivendo o verdadeiro cristianismo. Aí agora ele inicia a partir do versículo 16, dizendo exatamente o que Deus espera de nós. Aí ele diz, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Uma segunda tradução que podia ter sido feita do texto original, em vez de andai no Espírito, seria andai pelo Espírito. Guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. A primeira verdade que Paulo ele mostra-nos nessa noite é que nós, se de fato nascemos de novo, nós temos que andar no Espírito e por meio do Espírito. Porque no dia em que Cristo resgatou-nos da escuridão, Ele colocou em nossas vidas o seu Espírito, e esse Espírito tem exercido sobre nós uma influência poderosa, a fim de nos fazer discernir qual é a vontade de Deus. E se de fato nós somos cristãos, se de fato nós somos crentes, se de fato nós pertencemos a Deus, se de fato nós somos nova criatura, nós andamos no Espírito. E vivemos por meio do Espírito. E quando isto fazemos, nós não satisfazemos a concupiscência da nossa carne, de nossa natureza caída, pecadora. Todo cristão precisa carregar em sua vida a evidência máxima da sua conversão. E qual é a evidência máxima da sua conversão? O que é que faz de você um crente? Não é a igreja onde você foi batizado, não é o tipo de roupa que você veste, não é a tradução preferida da Bíblia que você escolheu, não é o tipo de hino que você canta, não são as indumentárias do ministério da sua igreja. O que faz de você um verdadeiro crente? Não é o fato de você ter o nome escrito na lista de membros de uma igreja, não é o fato de seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô ter sido crente. O que faz de você um verdadeiro crente, a evidência máxima da sua conversão, é a presença do Espírito na sua vida. E esse Espírito foi colocado na sua vida no dia em que Cristo lhe resgatou da escuridão. Porque no dia que Cristo visitou a sua alma, Cristo lhe fez entender que você não podia mais andar pelo caminho que você andava. E agora você precisava andar no Espírito. E você agora precisava caminhar segundo os direcionamentos de Deus. E pelo menos 3 coisas, uma pessoa que anda no Espírito começa a discernir. Primeiro, o mundo fala de uma maneira diferente de Deus. Segundo, o mundo pensa de uma maneira diferente de Deus. Terceiro, o mundo faz e incentiva coisas que desagradam a Deus. Mas eu só consigo entender que o mundo fala uma linguagem diferente de Deus, que o mundo pensa de uma forma diferente de Deus, e que o mundo faz coisas que desagradam a Deus, quando eu recebo o discernimento que vem de Deus. E quando o seu Espírito começa a agir no meu coração, realizando a sua obra primária. E qual é a sua obra primária? A sua obra primária visa me convencer da justiça, do pecado e do juízo.
Você entende que o mundo fala uma linguagem diferente do Senhor? Você entende que o mundo pensa de forma diferente do Senhor? Você compreende que o mundo faz coisas que desagradam ao Senhor? Você só consegue compreender essas coisas quando você de fato anda no Espírito. Quando você não anda no Espírito, para você não faz diferença alguma. Quando você não anda no Espírito, não importa as escolhas que você realiza, os caminhos que você busca, não interessa a maneira como você vive a sua vida, porque para você é tudo igual. E não existem diferenças, não existem distinções, não existem limites. Mas quando nós andamos no Espírito, nós experimentamos o que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, lá no capítulo de número 4, do verso 22 até o verso 24. E o que é que Paulo disse aos Efésios, do capítulo 4, do verso 22 até o verso 24, pensando a mesma lógica que ele está pensando aqui nos Gálatas? Ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis, a expressão é despir, tirar, desconstruir. De que, Paulo? Do velho homem. E como é que era o velho homem, Paulo? Esse velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências, mesma palavra do Gálatas, concupiscências do engano. E o que eu tenho que fazer então, Paulo? Primeiro eu tenho que me despir desse velho homem. Eu tenho que desconstruir essa velha natureza. E o que é que eu boto nesse lugar? Porque a física já ensina que não existe espaço vazio. Aí Paulo diz, você agora vai se renovar no espírito do vosso entendimento, da minha consciência, da minha mentalidade, do meu intelecto. Eu agora vou mudar a minha forma de pensar. E aí no verso 24 ele diz, e eu vou me revestir de um novo homem, criado segundo Deus. Paulo está falando de conversão. Paulo está falando de um movimento de transformação. Paulo está dizendo que a velha natureza tem que morrer, que você precisa se despir do velho homem, que você tem que jogar fora tudo que é do velho homem, e você agora tem que se revestir de um novo homem, e esse revestimento começa a partir da tua mente, do teu entendimento, e depois de você se revestir desse velho homem, você agora vai construir uma nova identidade, e essa nova identidade está em Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas quantas pessoas estão ocupando bancos de igrejas sem nunca terem experimentado essa verdade bíblica? Quantas pessoas que têm seus nomes escritos no hall de membros de igrejas? Quantas pessoas que ocupam funções, cargos, fazem determinadas atividades no meio do povo do Senhor, mas nunca se despiram do velho homem, nunca se renovaram em suas consciências por meio da graça e nunca construíram uma nova identidade em Cristo. É o que os teólogos contemporâneos chamam de cristãos presumidos. Presumiram que são crentes, passaram a acreditar que são crentes, mas nunca experimentaram essa transformação que começa no coração. A primeira coisa que eu preciso compreender nesta noite é que eu devo andar no Espírito. Andando no Espírito, eu irei entender que o mundo fala o que Deus não fala. Irei compreender que o mundo pensa o que Deus não pensa, que o mundo gosta do que Deus não gosta, e então irei abandonar a velha criatura. Eu vou renovar o meu entendimento, e eu vou me revestir de uma nova identidade segundo Cristo. E quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo. Mas pastor, eu aprendi que eu tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você aprendeu errado. Boa noite. Você não tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito Santo no dia que Jesus Cristo salvou a sua alma do inferno. Amém, igreja? Foi. Porque se não fosse o Espírito Santo, você nunca ia crer que Jesus é o Salvador. Se não fosse o Espírito Santo, você nunca entregaria a sua vida a Jesus Cristo e caminharia junto de Cristo por toda a sua jornada. O que você tem que buscar todos os dias é o revestimento do poder que só o Espírito Santo pode dar. Mas são duas coisas diferentes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é andar no Espírito, caminhar no Espírito.
E por que eu tenho que andar no Espírito? Porque existe uma realidade, uma dualidade, uma batalha titânica. Olha o que ele diz aí no versículo 17. Porque a carne milita, a expressão grega aqui tem vários sentidos. Luta, guerreia, conflita. A carne, sua natureza caída, corrompida, terrena, a sua natureza caída, luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra essa natureza caída. Por quais razões existe esse conflito? Paulo mesmo explica. Porque ambas as realidades, elas são opostas. Elas não se unem, elas não se conciliam. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí o apóstolo agora constrói uma hermenêutica maravilhosamente simples de ser compreendida. Paulo está dizendo, a tua natureza caída, ela luta contra o Espírito. E o Espírito, por sua vez, não aceita a sua natureza caída. E dentro de você se estabelece um conflito. E qual é o terreno onde essa batalha ela se realiza, se degladia, onde que ela acontece? Paulo diz, ela acontece no teu querer. Qual é o terreno da confusão? A sua vontade. A sua vontade. Sim, é nas escolhas que você faz. É a sua vontade, o terreno, a plataforma, o local em que esses dois titãs estão em conflito constante. Aí por isso que Paulo diz, você tem que ter muito cuidado para você não fazer o seu querer. Porque a segunda verdade que ele está nos ensinando é que as cadeias da minha vontade, elas podem me manter presos no pecado. E existe uma batalha na minha vida, no meu coração, no seu coração, e essa batalha é resultado desse conflito, que 90% de nós ignora por completo. Tem gente que acha que o maior inimigo da igreja é o diabo. Tem crente que vive vendo cão em tudo que é canto. Vê o diabo na Coca-Cola, na maionese, na marca de roupa, no farol da moto. Todo canto tem um cão escondido para certas pessoas. O maior inimigo que você tem não é o cão. Não é o diabo. Ele não presta, não vale nada, é um miserável, um desgraçado. Mas não é ele o seu maior inimigo. O seu maior problema é a sua natureza caída. E é essa natureza caída com a qual você tem que se preocupar todos os dias. Porque ela tem uma franca e declarada guerra contra o Espírito que Deus colocou dentro de você. Porque foi Deus que colocou o Espírito Santo no seu coração. Só que a tua natureza caída não suporta a presença do Espírito e luta contra o Espírito e quer expulsar o Espírito. Mas o Espírito, por outro lado, confronta a sua natureza. E aí Paulo diz, é preciso que você tenha cuidado para que você não faça a sua vontade. E por que você não pode fazer a sua vontade? Porque é o meu coração, diz o santo texto. Como é que é o meu coração? O meu coração é desesperadamente corrupto. Aí Jesus disse, é no teu coração aonde estão as raízes que brotam todos os males. Aí Jeremias diz, desesperadamente, mediocremente corrupto é o coração do homem. Então o teu coração é caído. Mas e a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre a vontade de Deus é a minha vontade. Nem sempre o querer de Deus é o meu querer. Nem sempre o plano de Deus é o meu plano. Mas a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E aqui está o grande problema. Quais são as suas vontades? A partir de que realidade brota as suas escolhas? A partir de qual contexto nasce os seus impulsos? Você tem uma escolha diária para fazer todos os dias. Você vai nutrir a sua natureza caída, ou você vai se sujeitar à soberana vontade do Espírito? Você vai sucumbir aos anseios da sua carne, ou você irá mortificá-la, buscando agradar o Espírito? As cadeias da nossa vontade. Mas o que é mortificar a minha carne? Algumas pessoas vão pensar de maneira muito equivocada que essa mortificação da carne seria uma espécie de autoflagelo. Já viu alguns religiosos em determinados lugares que eles ficam se chicoteando?
Ou então eles sobem escadas de joelho, esfacelando a pele do joelho, porque eles entendem que daquela forma eles estão mortificando a carne e fortalecendo o espírito. Ou ilusão infeliz, que termina com a carne toda arrebentada e ruim do mesmo jeito, ruim da mesma maneira. Ou então no mundo evangélico, vamos pensar no mundo evangélico, aquele crente que acha, eu vou jejuar 7 dias, que eu vou mortificar a carne e vou virar o Superman gospel. Quando o diabo me ver, ele vai bater em retirada, porque eu vou estar consagradíssimo. Ou então eu vou fazer uma campanha e toda sexta-feira eu vou subir no monte, e quando eu orar no monte, o céu vai se abrir, o fogo vai descer e a glória vai ser grande. Conheço um que foi nessa onda, desceu do monte, foi ficado por uma víbora, passou 15 dias, foi no hospital. Não é assim que se mortifica a carne. Não é essa a lógica de mortificar a carne. Não é disso que a Bíblia está falando. A sua vontade é caída. E você precisa lutar contra a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Mas eu só consigo fazer isso quando eu estou andando pelo Espírito. Há um conflito estabelecido no meu coração. E eu preciso ter cuidado, porque minha natureza humana e caída está em franca rebelião contra Deus. Aí Paulo continua no seu argumento, veja o versículo 18. Mas, você não quer fazer a vontade da carne, você não pode fazer a vontade da carne. Mas, se você é guiado pelo Espírito, você não está mais aonde? Sob a lei. Porque essa é a tônica da discussão desde o começo. Pessoas estão querendo voltar para a lei. Pessoas estão querendo voltar para os sacrifícios, pessoas estão querendo voltar para o alto flagelo, pessoas estão querendo voltar para a observação dos dias santos, das festas santas, pessoas estão querendo voltar para aquelas antigas práticas que ele já mostrou para nós, que já caducaram e já não possuem mais relevância alguma. E aí Paulo está dizendo, não são essas coisas que vai direcionar vocês. Vocês agora estão sob o Espírito, e estando sob a guia do Espírito, vocês não precisam mais ficar debaixo da lei. O que Paulo está nos dizendo? Que nós temos que nos colocar sob a liderança do Espírito. Porque o que os cristãos da Galácia estão querendo fazer? Eles não querem mais a liderança do Espírito. Não, eles querem agora a aparente segurança que o judaísmo oferece para eles. Eu vou sacrificar, eu vou ao templo, eu vou fazer a minha parte, eu vou praticar as minhas obras, eu vou realizar aquilo que eu preciso fazer, e eu vou me justificar diante de Deus. Aí Paulo diz, isso não funciona mais. Confiando na graça de Cristo, você se sujeita à autoridade do Espírito. Quem guia a igreja do Senhor Jesus é o Espírito Santo. Mas sabe qual é o problema? É que nos nossos dias, a maioria das igrejas preferem ser guiadas por homens do que serem guiadas pelo Espírito Santo. E algumas que dizem que são guiadas pelo Espírito Santo, na verdade estão vivendo uma ilusão, sendo guiadas por homens manipuladores, que afirmam ter controle sobre o Espírito Santo. Se você frequenta os cultos da quinta-feira, muito bom, por sinal, sinta-se convidado, ande no Espírito, amém? Você está aprendendo que o Espírito Santo é uma pessoa. O que é uma pessoa? Uma pessoa não é uma força ativa. Uma pessoa pensa, uma pessoa fala, uma pessoa se move, uma pessoa tem vontade, uma pessoa tem autonomia. O Espírito Santo fala com a igreja. O Espírito Santo exerce vontade sobre a igreja. O Espírito Santo se move dentro da igreja. O Espírito Santo ordena o que ele quer da igreja. O Espírito Santo escolhe os pastores da igreja. O Espírito Santo escolhe os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja. E aquele que não frutifica, ele corta e lança no fogo. O Espírito Santo chama os perdidos para a igreja. O Espírito Santo ilumina a face de Cristo dentro da igreja. É o Espírito Santo que dá vida ao evangelho pregado no púlpito da igreja. É o Espírito Santo
que exerce poder sobre a igreja, e Ele sopra quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele remove o candeeiro apagado, Ele remove a cinza do altar, e Ele sempre exerceu e continuará exercendo verdadeira liderança sobre a igreja. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo muita gente que se levanta dizendo: eu estou falando em nome do Espírito. Falando um monte de besteira que o Espírito nunca falaria. Trazendo ideias que o Espírito nunca trouxe. Usurpando, mentindo, enganando, distorcendo, corrompendo e maculando a obra graciosa do Espírito. No nosso primeiro encontro de doutrina, quando eu iniciei o estudo de pneumatologia, eu disse aos irmãos que estavam ali, que a terceira pessoa da Trindade não é nenhuma construção mais adequada de se usar. Se fala tanto sobre o Espírito Santo nos nossos dias, mas é a pessoa mais desconhecida da Trindade. E a maioria de nós não conhece o Espírito Santo. Quando a gente fala Espírito Santo, o pentecostal vai dar um pulo, glória a Deus, e sai marchando. E o reformado cruza os braços e fecha a cara, pensando que algum pantinho vai acontecer. Não é assim? É. Mas tu só está aqui hoje, porque o Espírito Santo trouxe você com a mão poderosa dele. Então ele é vivo. Aí Paulo está dizendo, de maneira muito clara, que nós precisamos nos colocar sob a autoridade do Espírito. Para que o Espírito guie as nossas vidas, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Eu não estou mais debaixo das exigências da lei. Eu não estou mais debaixo dos rudimentos da lei. Não. E por que eu não preciso mais da lei? Porque em João capítulo 16, o verso 8, o Senhor disse: quando Ele vier, Ele quem? O Espírito. Ele convencerá o mundo. Não sou eu que convenço o mundo. Não é você que convence o mundo. Não é você que salva seu filho, seu marido, sua mulher. Não é você que convence ele. Quem convence ele é o Espírito do pecado, da justiça e do juízo. João 15, 26, Jesus disse: quando porém vier o Consolador, a palavra grega é Paráclito, aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que socorre, aquele que guia, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? E quem é mim? Quem é mim? Jesus. Então eu não estou falando dialeto de índio aqui não, né? De mim não. Que? Jesus. O Espírito Santo fala de quem? De Jesus. O Espírito Santo revela quem? Jesus. O Espírito Santo aponta para quem? Para Jesus. Ele veio, Ele está aqui, nos dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte da eterna redenção. Ele é a chama viva que nos ilumina na escuridão. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus. E por que eu tenho que entender isso? Porque Paulo está construindo aqui uma dialética em que ele quer denunciar a hipocrisia dos judaizantes. E aí como é que ele vai fazer isso? Olha o que acontece aí, vamos caminhando. Olha a partir do versículo 19. Aí a partir do versículo 19, a marreta de Paulo, ele aciona o botão turbo e ela começa a descer nos Gálatas sem pena. E agora Paulo vai falar daquilo que nós chamamos, e ele também chama de obras da carne. As obras carnais. Aí ele diz no verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas, elas não são anônimas. Não, elas são conhecidas. Alguns intérpretes do texto original até acham que Paulo está sendo um pouco sarcástico aqui, irônico. Aí ele diz: olha, as obras da carne são conhecidas. E quais são, Paulo? Primeiro, ele vai dividir essas obras carnais. E a primeira seção de obras carnais é aquilo que eu gostaria de chamar de pecados sexuais. Olha o que ele diz: elas são prostituição, impureza, lascívia. Prostituição, impureza,
lascívia. Paulo começa descrevendo as obras carnais com os pecados sexuais. A expressão prostituição aqui no texto original tem um sentido de um termo geral para toda forma de imoralidade sexual. Toda forma de imoralidade sexual. O adultério, a fornicação, o homossexualismo, o lesbianismo, o LGBTQIA+, toda forma de imoralidade sexual. Paulo começa dizendo, é a prostituição. Mas não são as diversas formas de imoralidade sexual. Ele cita outro termo, impureza. E a palavra impureza na língua grega aqui significa corrupção na sexualidade. Então mesmo naquela sexualidade heterossexual, de um homem com uma mulher, é possível que haja o pecado da impureza. E ele descreve isso como um pecado da carne. Essa impureza também significa uma sensualidade exagerada, uma exposição desnecessária do próprio corpo, na busca por uma espécie de louvor e de autopromoção. E depois ele cita o pecado da lascívia. E o que seria lascívia na língua grega? É audácia, é coragem ou muita burrice, descarada para viver uma vida imoral. É aquela pessoa que não tem vergonha de nada e não sente o mínimo de constrangimento por isso. É conhecida pela sua forma banal de viver e não se constrange por isso. Os primeiros pecados da carne que Paulo começa denunciando são os pecados sexuais. E estes pecados, religiosidade alguma é capaz de destruir. Mas o que é que nós muitas vezes estamos vendo em nosso tempo? Uma desenfreada imoralidade sexual, uma impureza sexual. Homens que pegam suas esposas e vão para casas de mundanismo compartilhá-las com outros homens. Homens que se relacionam com outros homens, mulheres que se relacionam com outras mulheres. Pessoas que se relacionam sexualmente com animais. Pessoas que roubam cadáveres em cemitérios e se relacionam com aquilo. Gente que começa a discursar dizendo que um adulto se interessar sexualmente por uma criança é algo natural. Imoralidade, promiscuidade, em uma sociedade que está profundamente sensualizada, em que existe uma necessidade inexplicável de estar mostrando o próprio corpo, de estar exibindo sua própria vida. O que você almeja quando você exibe o seu corpo? O que você almeja quando você exibe a sua carne? Uma sociedade que está tomada por uma audácia descarada para viver na imoralidade. Os pecados da carne, que muitas vezes estão crescendo dentro do nosso coração. Mas ele não para aí. Ele continua falando mais coisas. Olha o que ele diz a partir do versículo 20. A idolatria e a feitiçaria. Ele encerra os pecados sexuais e ele agora começa os pecados religiosos. Sim. E quais são os pecados religiosos? Primeiro, a idolatria. Segundo, a feitiçaria. A idolatria é uma ação puramente demoníaca, satânica. E adivinha qual é o pecado em que o povo de Deus, vez ou outra, sempre cai? Na idolatria. Construindo bezerros de ouro para si, erguendo ídolos para adorar, buscando pessoas para venerar, apegando-se desesperadamente a personalidades que eles acham que são inspiradoras. O cristianismo virou um terreno para a indústria gospel, que fomenta esta idolatria que vive querendo crescer dentro dos nossos corações.
João Calvino dizia que o meu coração e o seu coração é uma fábrica que não para um minuto sequer de produzir novos ídolos. Sim, pecados carnais. Quando você idolatra personalidades, igrejas que nem nome tem, mas tem a cara do pastor a quem ela pertence. Cantores que nós erguemos num pedestal e veneramos com toda a devoção. E aí, vez ou outra, somos surpreendidos com a triste notícia que eles se declararam gays, que eles assumiram o seu lesbianismo, que eles abandonaram o evangelho. E alguns são tão ordiosos que chegam a dizer: eu passei um tempo trabalhando com a música cristã, mas agora eu vou viver a minha verdadeira vocação. São demônios cantando dentro das igrejas, sendo aplaudidos por pessoas que se dizem cristãs. Idolatria. Idolatria. Uma igreja que idolatra personalidades políticas. Eu não dou a mínima escolha que você fez ou faz, mas nada está acima do nome glorioso de Jesus Cristo. E dentro do culto, a única pessoa que é adorada do começo ao fim é Jesus Cristo. Mas houveram cultos sendo interrompidos pela chegada de personalidades. Houveram celebrações sendo corrompidas, o corpo e o sangue de Cristo sendo entregue na mão de quem nunca nasceu de novo. É idolatria. Ai, mas eu não adoro o Deus de barro, de pedra, de gesso, de cristal, que o romano adora. Mas eu adoro meu filho, eu adoro minha mulher, eu adoro meu emprego, eu adoro minha família, eu adoro meu salário, eu adoro meu sonho, eu adoro o meu objeto, eu adoro qualquer outra coisa. Eu estou cometendo um sério pecado que Deus não tolera. É o pecado da idolatria. E por que Deus odeia a idolatria? Porque a idolatria nada mais é do que você tirar Deus e colocar outra coisa no lugar de Deus, para ser adorado. O que é que João diz nas suas 3 epístolas que o anticristo vem fazer? Ele vem falar contra Cristo, e ele quer colocar outra coisa no lugar de Cristo. É idolatria. Feitiçarias. É interessante porque a palavra feitiçaria aqui na língua grega é farmácia. Mas calma, eu não estou dizendo que recebi uma revelação que as farmácias são casas de feitiçaria. Preste atenção. É porque a palavra grega denota a manipulação de substâncias, que é o que os fármacos faziam antigamente. Aí Paulo está dizendo que um dos pecados religiosos é a tentativa, ou pelo menos a presunção de achar que você pode manipular o sagrado, ou o mágico. Vamos simplificar esse negócio para você entender. Aquele irmãozinho crente fiel, lê toda a Bíblia, gente fina demais, mas ele, quando a mulher fica grávida, tem umas grávidas aqui, né? Quando a mulher fica grávida, ele ainda pega a moela da galinha e corta para ver se vai ficar aberta ou fechada, que ele quer descobrir, numa simpatia, se é menino ou menina. Ainda bem que ninguém aqui fez isso, né? Amém? Aquele irmãozinho que ainda acha que a folha da arruda, quando ele botar a arruda na frente da casa dele, vai espantar um mal olhado, porque ele acredita em mal olhado. Ele começa a abrir a boca: eu acho que alguém botou mal olhado em mim. Aquele irmãozinho: não, pastor, mas eu não creio na arruda, nem na espada de São Jorge, nem eu faço essas coisas. Mas você confia no sal grosso. Você acredita na rosa ungida. Meu Deus. Jesus, você corre para a beira da televisão quando o picareta vai orar pelo copo d'água, e você ora pela água e bebe a água para ficar curado. E a única coisa que você vai ficar é um pecador hidratado. Mas você acredita nessas coisas. Você acredita nessas coisas. Você acha que precisa, sabe?
dessas coisas para você de fato viver uma experiência cristã. Isso é feitiçaria. E isso não agrada a Deus. Devoção aos ídolos, aos bens, ou a presunção de achar que você pode manipular o sobrenatural. Mas ele não para por aí, é muita obra nessa carne, nessa natureza caída. Veja o que ele diz no verso 20 e 21. Verso 20 ainda. O que é que produz mais? Aquilo que eu chamo de pecados sociais. E que alguns puritanos chamavam de pecados temperamentais. E aqui é a maior desgraça que a gente enfrenta até hoje. Aí o que é que ele diz? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Mas ainda bem que você não tem nada disso. E é tão verdade que você não tem nada disso que meu cabelo caiu por acaso. Não é assim? Paulo começa a descrever uma lista de pecados sociais, de relacionamento, de temperamento. A primeira coisa que Paulo diz: a sua carne, a sua natureza caída, ela é inclinada a produzir inimizade. Mas qual é a definição grega da palavra inimizade aqui? É ódio e indisposição. Sabe? É a facilidade para odiar. É a facilidade para você ser indispor com o outro. É isso que a sua natureza caída faz. Aí uma coisa está apegada na outra. Ele logo em seguida diz: a porfia. O que é porfia? É contender, é brigar, ou numa linguagem bem paraibana, é arengar. Você, menino ruim, que vive arengando, é arengar, é brigar. Mas que tipo de briga? É contender com palavras, é discussões tolas. Sabe aquela pessoa que gosta de brigar por brigar? Aquela criatura que você não pode dar bom dia, ela já está brigando com você. Fica brigando, sem motivo, está brigando à toa, discutindo, tá? Discussões tolas, vazias, aquele falar, sabe? Brigar, porfia. A sua natureza caída, ela é inclinada à porfia, às contendas. E quantos conflitos se estabelecem porque você não consegue controlar a sua língua? E você briga por tudo e por qualquer coisa. A porfia é uma obra da tua carne. Aí não somente isso, o ciúme é carnal. O ciúme não é emocional. Não. É pecado da carne. Qual é a definição de ciúme no termo grego aqui? É o medo de perder algo ou alguém. Sabe aquele ciúme doentio? Ainda bem que as irmãs não são assim, né? Nem os irmãos. Amém? Vocês estão muito calados. Eu acho que a besatecil está doendo. Ciúmes. Sabe? Um ciúme doentio, com medo de perder algo ou perder alguém. Sua natureza é caída, e a sua natureza faz com que você viva criando em seu coração ciúmes. Porque o diabo mentiu para você, fazendo você achar que o cargo era seu, fazendo você achar que o ofício era seu, fazendo você pensar que o posto era seu, fazendo você pensar que a habilidade e o talento era seu. É mentira do inimigo. O cargo não é seu, o posto não é seu, o ofício não é seu, o talento não é seu. Você é apenas um instrumento. Deus troca na hora que Ele quiser. Mas aí o ciúme invadiu seu coração, e você agora começou a ficar com raiva, que você perdeu o posto, que você perdeu o cargo, e às vezes você nem perdeu, mas quando aparece alguém melhor do que você já começa a criar um bocado de caraminhola na sua cabeça. Isso aí é um perigo. Esse aí é um perigo, esse aí vai tomar o meu lugar, esse aí vai ocupar o meu lugar, esse aí vai me dar rasteira, esse aí vai me passar a perna. É o ciúme, é o inimigo envenenando teu coração. E a tua natureza caída levando você por esse caminho. Ciúmes, iras. E o que é ira? É um rancor
e também é um ódio, mas é diferente da inimizade, porque a ira é um rancor generalizado, sabe? É um ódio pelo ódio que você nem sabe por que odeia. Está entendendo? Porque você, quando odia. Ai, pastor, eu sou uma pessoa muito boa, eu gosto, sou muito prestativo, mas quando eu odio. Vai se converter, rapaz. Eu sou gente fina, pastor, mas quando pisa no meu calo, eu não respondo por mim. E quem é que vai responder por você? A mão está aberta, mas é só forma de falar. Você está entendendo? Um coração irado. Um coração cheio de ódio por tudo, por todos. A pessoa dá um bom dia a você, você responde com um coice. A pessoa olha para você, você tranca logo a cara. Por quê? O que é que você tem? Qual foi o cão que você cruzou com ele no caminho? Amarre ele, expulse ele em nome de Jesus. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Sua natureza é assim. Um rancor generalizado. Ira no coração. O coração irado. O coração cheio de intolerância. Um ódio intenso. Aí ele diz, discórdias. O que é discórdia no texto original? Todas as definições que eu estou fazendo aqui é a partir do grego. Não é da tradução em português, é do grego. Aí o que é discórdia na língua grega? É indisposição para o acordo. É aquela pessoa que diz assim, eu não perdoo. Se você não perdoa, você nunca provou o perdão de Jesus Cristo. Porque não existe ofensa que tenha sido feita a você que não seja digna do seu perdão. Porque você pecou e ofendeu muito mais a Deus, e Deus perdoou você. Mas a discórdia é aquele coração que não tem disposição para o acordo. Vamos conversar? Não quero conversa. Vamos pensar um pouquinho aqui. Você errou? Eu também errei. E todo mundo está errado, só quem está certo aqui é Jesus. Às vezes os crentes me chamam para moer. Aí um diz uma coisa, diz, pastor, eu estou certo ou não estou? Está todo mundo errado aqui. Até eu estou errado aqui, que não sei nem porque eu estou aqui, que eu devia estar tomando água de coco. E quem é que está certo, pastor? É Jesus, só Jesus que está certo. O resto está tudo errado. Aí que você não tem disposição para o acordo? Você não tem disposição para o perdão? E você diz que é cheio do Espírito Santo. Vige, Mary, como você é espiritual? Mas você é muito espiritual? Você é o suprassumo da espiritualidade. Você chega, se eleva do chão na sua espiritualidade, mas você não tem o coração aberto para o acordo. Que crente é você? Ai, mas o Senhor não sabe os males que me causou. Não sei, não quero saber. O que eu sei é que o sangue de Jesus apaga todo o pecado, e você tem que aprender a perdoar. Amém, igreja? Porque não dá para ser crente e viver com o coração cheio de ódio, não. Dá não. A não ser que você queira ir para o inferno. Se você quiser ir para o inferno, viva com seu coração cheio de ódio. E quando você morrer, o diabo lhe carrega para o inferno, está tudo certo. Porque no céu não entra ninguém com um coração cheio de discórdia. Mas quantas vezes no nosso meio as discórdias prevalecem? Sabe por quê? Porque a gente é egoísta demais. Porque a gente é vaidoso demais. Porque é tão difícil a gente olhar na cara e dizer assim, eu estava errado. É difícil, não é difícil? É. Mas se não tem acordo na terra, também não tem acordo no céu. Não tem. Aí ele agora fala de duas coisas, dissensões e facções, são termos similares. E o que é dissensão, facção? É criar grupo para dividir o corpo. É criar coisas para dividir a família. É criar coisas para dividir a sociedade. É criar coisas para dividir a igreja. Facções. Ou com uma linguagem bem simples e direta, panelinhas. Não tem crente que gosta de panelinha? Não tem?
Vocês já viram? Já viram? Crente que gosta de panelinha? Levanta a mão quem já viu um crente que gosta de panelinha. Ninguém viu, né? Todos falando de besta, né? Quem aqui gosta de uma panelinha? Levanta a mão. Meu Deus, uma levantou, se converte. Jesus te salva, né? Mas tem canto por aí que gosta de uma panelinha ou não tem? Não tem? Deixa eu te dar uma boa notícia. O meu papel aqui, com esse sorriso maravilhosamente lindo que eu vou reformar, é sair com a minha marreta quebrando toda a panela que eu vejo na minha frente. Porque aqui dentro há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos, que salvou a todos e que mantém todos unidos debaixo de um mesmo propósito, amar e servir. Então eu não gosto muito de panelinha, não. Não gosto. Mas a sua carne gosta de uma panelinha. Não é assim? A sua carne gosta, a sua carne tem um sensor que ela fica caçando, sabe? Ela fica caçando aquele que você vai trazer para perto de você para ser a sua panelinha. E você, eu tenho certeza que você já cismou com a cara de alguém sem alguém nunca ter feito nada com você. Mas só porque você não gostou da cara dele, você cismou com ele, ele não presta mais. E que espírito é esse, hein? A sua carne gosta de criar divisão. A sua carne gosta de criar facção. Dentro da igreja e dentro da família. Aquele membro da família que gosta de jogar um irmão contra outro. Aquele pai que joga um irmão contra outro. Aquele filho que joga o pai contra a mãe. Aquela pessoa que gosta de ficar semeando contenda. A Bíblia diz que Deus sente o quê por quem vive semeando contenda no meio dos irmãos? Hein? Abominação. Sabe qual é a expressão hebraica? Nojo. Ojeriza. Embrulha o estômago de Deus. Aquela pessoa que fica no meio da igreja disseminando confusão. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Facções, divisões. Ainda dentro dos pecados sociais, a inveja. E o que é a descrição bíblica de inveja? Sabe o que a Bíblia fala sobre inveja? Inveja é desgosto pela felicidade alheia e desejo de possuir o que é do outro. Entende? Está vendo o que é inveja? É desgosto, é você ficar triste quando alguém se dá bem. É tão terrível nós pensarmos que no meio da igreja de Jesus, alguém pode ter um coração como esse. Você ficar triste porque alguém passou no concurso. Você ficar triste porque alguém arrumou um bom casamento. Você ficar triste porque aquela irmã é feliz no casamento dela e você não vive um casamento feliz. Você ficar triste porque os filhos daquela irmã são tão perfeitos e os meus não são. Você ficar triste porque aquela pessoa fez aquela viagem para um lugar que você tanto queria ir e você não foi. Você sentir desgosto pela alegria do outro. E você querer possuir o que é do outro. O que é teu é teu. E você tem que ser feliz com aquilo que Deus deu a você. Mas a sua natureza é invejosa. A sua natureza é invejosa. E o seu coração, ele tem uma tendência muito ligeira. Da primeira coisa, levar você pelo caminho da desobediência. E aí você começa a ficar chateado, porque alguém está sendo abençoado. Quando aquela pessoa liga para você: fulano, deixa eu te dar uma boa notícia, meu filho passou para o curso tal. Aí, em vez de você ficar feliz, dizer glória a Deus, aleluia, você diz: que bom, ainda bem que ela não está aqui vendo a minha cara, que bom, que Deus abençoe, né? Desgosto porque alguém comprou uma casa, desgosto porque alguém comprou um carro, desgosto porque alguém fez uma viagem, desgosto porque alguém foi promovido, desgosto porque o outro se deu bem. O sentimento de inveja que cresce nos corações. E nós estamos isentos disso? Não.
De jeito nenhum. Houve inveja entre os discípulos? Houve. Lembra lá quando aquela mãe chegou para Jesus e disse: mestre, meus meninos vão acompanhar o Senhor, né? Que bom. Eu só queria lhe pedir uma coisa. Eu queria que o Senhor deixasse um à direita e o outro na esquerda. Porque meus meninos são tão bons. Pensa nos meninos bons. Nunca me deram trabalho, são trabalhadores, gente fina. Olha, nunca deram uma dor de cabeça, nunca tive uma perturbação com meus meninos. Aí já que eles vão seguir o Senhor, eu fico tão feliz. Então deixa um na direita e outro na esquerda. Aí Jesus não tinha nem respondido ainda. Os outros discípulos estavam tudo de butuca ouvindo. Começou a crescer o que no coração deles? Que conversa é essa? Que mulher enxerida é essa? Que atrevimento é esse? Essas criaturas chegaram agora e ela já quer botar um na direita e um na esquerda. Aí Jesus diz: mulher, tu não sabe o que tu está pedindo, porque tu não faz noção de quem vai ocupar a minha direita e de quem vai ocupar a minha esquerda. Jesus estava falando de quê? Da crucificação. Mas os bestas dos outros discípulos, vixe, pastor, pode chamar eles de besta? Pode, que eles não são canonizados. Os bestas ficaram lá, tudo com raiva, cheio de inveja por uma coisa que nem sequer tinha futuro. E às vezes tu fica com inveja por coisa que não tem futuro. Invejando as coisas dos outros que não tem futuro para você. Aí aquela mulher comprou aquela roupa, eu quero um igual, mas só tem 5 tamanhos a menos, não importa, eu vou entrar. Ah, eu quero um sapato igual ao dele, mas não tem o teu tamanho, mas eu vou empurrar e vai caber. Nem que meus pés estourem de calo, não importa. Aí ele viajou para Disney, eu quero ir para Disney também. Vou vender um rim no mercado negro, mas eu vou. Eu tenho uma vizinha, se eu tiver, né? Mas a infeliz é tão invejosa. Eu estava desconfiado que ela era invejosa. Eu disse: eu vou fazer uns testes. Eu vou pegá-la. Aí eu arranquei uma roseira do meu jardim e plantei um outro pé, que eu esqueci o nome agora da planta. Plantei de uma cesta. Na segunda-feira a infeliz tinha plantado uma igual. Aí eu fui e arranquei outra planta diferente, plantei diferente. Depois ela foi e plantou igual. Aí eu disse: Isadora, essa mulher é invejosa, deixa de coisa, tu fica vendo coisa onde não tem. Aí a Isadora foi e cortou o cabelo, a infeliz cortou igual. Viver a vida assim é tão triste. É uma escravidão tão miserável. Ô querido, vive e usufrui aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Às vezes você quer o que o outro tem, mas nem é bom para você. Deus tem coisa melhor para te dar. Mas a natureza é invejosa. Aí vamos avançar, porque é muito pecado para a gente falar hoje. Aí vem os pecados do corpo: bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aí Paulo deixa o leque aberto e destaca pelo menos 2. A expressão grega para bebedice é o vício da embriaguez. É entregar-se indissoluvelmente ao consumo de álcool. Paulo não está dizendo que é pecado beber o vinho. Paulo está dizendo que é pecado encher a cara e dizer que é crente. Paulo não está dizendo que é pecado você consumir o vinho. Paulo está dizendo que é pecado você viver caindo aí por aí bebo. E à noite, quando for orar, está chamando Jesus de Genésio e achando que está tudo certo. Mas tem um outro pecado. Nesse daqui, 90% de nós cai. A começar de mim. Vou logo levantando as mãos. Eu sou culpado. É o pecado da glutonaria. A única alma redimida nesses últimos tempos é Lancaster. Porque cortaram a metade do estômago dele. Aí não tem mais jeito. Ele foi imunizado desse pecado específico. Aqui não escapa ninguém. Mas quanto de nós, né? A gente fica siririca com os outros pecados que eu falei aqui. Mas quantas vezes a gente sai do culto e vai comer feito um doido? E come feito um desgraçado que fugiu de um buraco negro? E enche a barriga de um jeito absurdo e depois fica: eu vou morrer, estou sufocado.
Pela reação de vocês, eu acho que esse pecado é mais natural aqui do que parece. Mas todo mundo condena o pastor por ser um pouquinho redondo. Isso é pecado. Mas a gente já viu crente sendo disciplinado por comer demais? Eu nunca vi, graças a Deus, né? E não sou eu que vou inventar essa tendência, eu não. Mas onde eu quero chegar? A minha natureza caída afeta até os meus comportamentos. Aí você faz aquele prato braçal e come. Às vezes deixa até o resto da família sem comida. Ah, infeliz. E come, daqui a pouco está assoprando. O que foi? Vou infartar. Vai nada, é a barriga cheia demais. Ainda bebe 2 litros de Coca-Cola, que é para ajudar na digestão. Pensa. Tem crente que é conhecido por dar prejuízo em rodízio de churrascaria. Eu conhecia um que se orgulhava de ir no rodízio de pizza e comer 25 fatias. Isso é um cavalo. Mas essas coisas, você já viu alguém ser disciplinado por isso? Mas Paulo está dizendo, isso é pecado. Eu não estou dizendo que você não pode comer. Agora coma até você estar satisfeito. A glutonaria é aquela pessoa que come e come até o que não precisa comer. É aquela comida compulsiva. Entende? Mas a gente naturalizou. E a gente naturalizou tanto isso que a gente fala com o maior orgulho. Crente não bebe, mas come. Tem uns que bebem, que comem, dá de manter. Entende? São os pecados do corpo. Mas não para por aí. Coisas semelhantes. O que, pastor? Qualquer coisa que se enquadre nesse desvio do corpo. Mas vamos caminhar para o fim. A Bíblia diz que nós temos marcas. Se todas essas coisas são as suas marcas, você pode cair nesses pecados, e eu caio neles de vez em quando também. Não é disso que eu estou falando. Mas se essas coisas aqui definem você, se você é descrito por essas coisas aqui, nós temos um problema muito sério. Porque Paulo começou dizendo que nós temos que andar aonde? No Espírito. Aí ele agora vai mostrar para nós o que é que o Espírito Santo faz, o que é uma pessoa espiritual. Olha aí o versículo 22. Mas, ou seja, o oposto, o antagônico, a adversativa, o fruto do Espírito não é os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, a obra do Espírito, na sua vida consiste de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é que o Espírito Santo faz em você? O Espírito Santo gera isso em você. É isso aqui que o Espírito Santo gera em você. Uma vez eu numa sala de aula, falando sobre o Espírito Santo, aí um aluno disse para mim, pastor Luiz, o senhor é um herege. Essa não é a primeira vez que me chama disso, estou nem aí. Por quê? Porque a evidência da presença do Espírito Santo é falar em línguas. Eu disse, herege é você. Porque a evidência, digo sem medo, está gravado, escute, meus irmãos. A evidência da presença do Espírito Santo não é você apenas falar em línguas, mas é você controlar a sua língua. Amém, igreja? Essa é a evidência do poder, da unção, da autoridade do Espírito em você. Mas você é espiritual demais. Com toda essa lista maravilhosa que Paulo já mostrou para nós. Aí o que o Espírito Santo faz em você? O Espírito Santo produz amor. Amor. Dom maior. E é interessante que Paulo comece a lista com isso. Porque é a partir disso que todas as outras coisas vão ser possíveis. Aí ele disse aos Coríntios, qual é o dom maior? É o amor, é a profecia? É a revelação? É a cura? É a visão? Não, qual é o dom maior? Qual é a coisa mais importante que você precisa? É amor. Porque se eu não tiver amor, nada me serve.
absolutamente nada me serve. Não adianta você ter visão, você ver bola de fogo, você ver anjos subindo, descendo, rodando, caindo. Não adianta você ver o vale do sal. Não adianta você ir no inferno 500 vezes, como a pastora Nadir gosta de ir. Não interessa o que você vê. Se você não tem amor, não serve de nada. A primeira coisa que o Espírito faz é produzir amor. Segunda coisa que o Espírito faz é produzir alegria. A alegria que Deus concede ao seu povo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Uma verdadeira alegria, você é alegre. E por que você é alegre? Não é porque você não tem problema, que eu tenho problema, você tem problema. Se a gente for contar o nosso problema, a gente sente e chora a noite inteira. A gente está cheio de problema, mas a gente, mesmo com um monte de problema, a gente é alegre. A gente não fica de cara feia, ranzinza, maltratando os outros, dando coisa a ninguém. Não, a gente tem alegria. Por quê? Porque a nossa alegria vem do Senhor. O Espírito Santo produz alegria. O Espírito Santo produz paz. A palavra paz aqui significa harmonia consigo e com os outros. É um estado de espírito, não é ausência de guerra. Não é ausência de conflito. Tem conflito na tua família, tem conflito no teu trabalho, tem conflito na igreja, tem conflito na sociedade, tem conflito no mundo, mas você deita a cabeça no travesseiro e sente paz. Por quê? Porque eu vos dei a minha paz. Eu vos dou a minha paz. É a paz que o mundo não pode receber. Eu dei a você. O seu coração transborda de paz. Paz. Longanimidade. Que palavra bonita. E o que é que significa? Significa suportar com firmeza as contrariedades. Ô irmão, tem contrariedade na sua vida? Tem? Quem mandou você não ir para a igreja do Pare de Sofrer? Acabou. Tem contrariedade. E tem contrariedade na igreja? Tem? Tem! Porque deixa eu dizer um negócio para você. O mundo não gira em torno de você. Você não é o centro cósmico do universo. E nada precisa sair do jeito que você quer. Existem contrariedades. E você tem que ter, cheio do Espírito Santo, longanimidade. Suportar aquela raiva que te fazem. Suportar o trânsito. Suportar a fila do banco. Suportar o vizinho que lhe perturba. Suportar os abusos da sua mulher, do seu marido, suportar as perturbações do seu filho, suportar a encheção de saco do pastor, suportar todas as coisas, porque você é longânimo, você suporta as contrariedades. O Espírito produz benignidade, bondade. E o que é isso? Desejo de ajudar, de socorrer. O Espírito produz fidelidade. O que é fidelidade? Compromisso com aquilo que você assumiu. E o que é que você assumiu? Você assumiu um compromisso primeiro com Deus. Depois você assumiu um compromisso com a sua família. E terceiro, você assumiu um compromisso com a igreja. Então você é fiel a Deus. Você é fiel à sua família. E você é fiel à igreja de Jesus Cristo. O Espírito produz em você mansidão. Manso. O que é ser manso? Ser manso é ter brandura nos conflitos. Pastor, simplifique para mim. É se fazer de doido. Está pegando fogo e você está olhando. Está uma confusão maior do mundo, se engafiando, se comendo e você olhando. O que é que você acha? Aquele gato zanoio doido. O que é que você diz? Você não vai reagir? Olha o cara te ofendendo. Olha o que ele está falando com você. Você não vai fazer nada, você não vai tomar uma providência. O quê? Mas as pessoas definem isso como o quê? Covardia. Ser besta. Quantas vezes eu escuto, mas você é besta. Sou não.
Sabe por quê? Às vezes quando eu quero deixar de ser manso, aí o Espírito Santo manda um e-mail rápido. Aí chega assim, pum! Chega pela frente, por isso está assim, né? Aí eu me lembro, sabe de quem? De Moisés. Diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra. Numa só vez, eu tenho pena de Moisés. Porque Moisés aguentou o pão que o diabo amassou. Aí uma só vez que Moisés deixou a mansidão de lado, o que é que sobrou para ele? Tu tem noção o que é tu ficar 40 anos andando com aquele povo? E quando chegar na hora tu se emperiquitar todinho, se animar todinho e dizer, tu não vai entrar não. Eu surtava. Eu não sou Moisés. Eu ia dar a bexiga lá. Não, veja esse negócio aí. Tu tem noção? É melhor ser manso. É melhor se fazer de doido. É melhor ir deixando a corda esticar. Vai deixando a corda esticar. Entendeu? O Espírito produz em você mansidão. E a mansidão tem tudo a ver com a última coisa que o Espírito produz. O Espírito produz domínio próprio. Meu irmão, você tem que se dominar. Você tem que se controlar. Você tem que se dominar, se governar. A psicologia chama isso aqui de inteligência emocional. Controlar as suas emoções. Eu sei que tem hora que a gente tem vontade de meter o meteoro de Pégaso, entendeu? Eu sei que tem hora que a gente quer surtar, quer mandar tudo para lá, quer fazer, tal. Eu sei, mas você tem que se dominar. E se dominar até onde você puder. Não quer dizer que vai dar certo todas as vezes, não. Não deu certo com Moisés, não. Você vai falhar, mas aonde você puder, você tem que se dominar. Para não responder com grosseria. Para não dizer uma coisa que depois você vai se arrepender de ter dito. Você tem que se dominar para não sucumbir aos anseios de sua carne. Você tem que se dominar para não se entregar por completo às paixões de sua natureza caída. Você prestou atenção na lista do fruto do Espírito e na lista das obras da carne? Paulo está descrevendo para nós que o Espírito Santo nos habilita, nos capacita, nos dá todas as condições para vencer a nossa natureza caída. Então, se você é uma pessoa espiritual, você não vive sujeito às obras da carne, você vive dominando sua carne cheia do Espírito. Mas o que a gente está vendo hoje? Gente que é muito espiritual, gente que é espiritual demais, que tem visões, que profetiza, que fala em línguas, que roda, que cai, que vai, que vem, que faz tudo, mas quando passa da porta da igreja para fora, está mentindo, está disseminando a contenda, está cheio de ódio no coração, tomado de ciúme, plantando a discórdia, levando as facções e as dissensões, com o coração cheio de inveja. Que espírito governa você? Não, o Espírito do Senhor produz em você a sua marca. Aí Paulo vai terminar dizendo: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória. Sua carne adora uma autopromoção. Sua carne adora um aplauso. Vixe, como a sua carne fica doida por um palco, né? Não vamos deixar nos possuir de vanglória. Fazendo o quê? Provocando uns aos outros, tendo inveja um do... Tem cada pantinho. Eu vou cantar melhor do que aquela irmã, só para mostrar a ela. Vou pregar melhor do que aquele cabra, só para mostrar a ele. Eu vou ocupar aquele departamento, eu vou fazer melhor do que ele, só para mostrar a ele. Sabe quantas vezes vai dar certo? Nenhuma. Sabe por quê? Essa obra é espiritual.
E ela não se faz com as obras da carne, ela se faz com o fruto do Espírito. E a gente muitas vezes fica plantando essas coisas no coração da gente, provocando uns aos outros, contendendo uns com os outros, não. E por que nós temos que ser verdadeiramente espirituais? Quais são as marcas de nossa vida? Porque Jesus fez uma oração por você. Não foi eu. Não foi o conselho da igreja. Jesus fez uma oração por você. E nos últimos momentos que Jesus tinha aqui nessa terra, primeiro ele ensinou seus discípulos, por meio do exemplo, a lavar os pés uns dos outros. Aí lá em João 17, do verso 20 até o verso 22, dentro da oração sacerdotal, Jesus, na oração que fazia, lembrou-se de uma coisa e orou por você. E o que foi que Jesus pediu a você? Verso 20. Vamos ler todos juntos até o 22? João capítulo 17, verso 20 ao 22. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus orou por você, e foi isso que ele pediu por você, que você seja um, que nós sejamos um. O diabo quer nos dividir, o diabo quer dividir sua casa, o diabo quer dividir sua família, o diabo quer lhe jogar contra seu pai, sua mãe, contra seus filhos, o diabo quer lhe jogar contra seu marido, contra sua esposa, o diabo quer lhe jogar contra o seu patrão, contra a sua empresa, o diabo quer lhe jogar contra a sua igreja, contra a sua autoridade espiritual. O diabo quer lhe seduzir pelo caminho que a sua natureza caída busca e almeja todos os dias. Mas Jesus Cristo fez uma oração, e o Espírito Santo veio sobre nós, para gerar em nós as suas marcas e o seu fruto, e para nos ajudar a vencer a nossa natureza caída. Quais são as marcas da tua vida? Quais são as marcas do teu caminho? Oh, irmão, se preocupa menos em mostrar as coisas extraordinárias e cultiva mais aquilo que é indispensável para você. O que é que faz de você um crente? É a presença do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz? Muda você. Quanta ignorância em nossos dias. Disseram para alguém que veio para a nossa igreja: não vá para aquela igreja não, porque lá o Espírito Santo é amarrado. Vou até beber água. E volte. E é amarrado, ele está numa coleira. Por que ele está amarrado? Porque não tem certas pirotecnias? Porque não tem certas marmotas? Marmota, vou usar essa expressão. Eu não posso amarrar o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele sopra aonde quer. E o que eu posso dizer a você que está me assistindo, boa noite: o Espírito Santo não está amarrado, ele está no trono sentado, glorificado e exaltado, nos mostrando Jesus Cristo. E aqui ele está convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Aqui o idólatra encontra o verdadeiro Deus, aqui o desesperado encontra consolo, aqui o faminto encontra pão, aqui o perdido encontra abrigo, aqui aquele que está sem rumo encontra um rumo, aqui a palavra da vida é pregada com fidelidade e autoridade. Aquele que chega desmantelado tem que se consertar, ou se conserta ou corre. Aquele que não quer nada com Deus não fica. Aqui só fica aquele que tem a mente aberta para ouvir a sã doutrina, receber a verdadeira graça, ser cheio do verdadeiro Espírito, produzir o verdadeiro fruto e viver debaixo da verdadeira autoridade da unção do nosso glorioso Espírito Santo. E se você
você não crê, corra, dá tempo ainda. Se não correr, ele pega você e está tudo certo. Mas não tem pirotecnia, não precisa. Não precisa e nem vai precisar. E eu não fico preocupado com o que vai acontecer. Não estou nem aí. Deixa Deus trabalhar, já diz um hino. Entendeu? Quais são as marcas da tua vida? Tu está cheio de obras carnais? Ou tu estás cheio do fruto do Espírito? Que Deus nos ajude a sermos uma igreja verdadeiramente espiritual. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Porque se nos dias dos Gálatas a religiosidade seduzia o teu povo, nos nossos dias não é diferente, Senhor. A nossa natureza é corrompida e o nosso coração é mau. Nossas vontades, ó Deus, elas estão prejudicadas pela corrupção do nosso próprio coração. Senhor, não são poucas as vezes que nós nos vemos sucumbindo, falhando, sendo vencidos por essa natureza caída. Quantas vezes o ódio, ele cresceu em nosso coração. Quantas vezes nós deixamos que a nossa língua se tornasse um instrumento do mal, disseminando a contenda, plantando a discórdia. Quantas vezes, Senhor, nós não estendemos a mão para aquele que buscou o nosso perdão, porque em nossa prepotência achamos que somos melhores do que ele. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes a inveja visitou a nossa alma, nos fazendo ficar tristes por alguém que conquistou algo que tanto desejava, porque talvez fosse a mesma coisa que nós também queríamos, e quando nós não alcançamos, nós nos entristecemos pela felicidade do outro. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia do nosso coração, tenha misericórdia da nossa alma, Senhor. Pai, olhe dentro do nosso ser nesse momento, e se existe em nós algum caminho mau, se existe em nós algum sentimento pernicioso, Senhor, se os nossos olhos estão olhando na direção errada, se as nossas mãos estão indo no caminho errado, se os nossos pés têm buscado caminhos, Senhor Deus, que não são os teus caminhos, se compadeça de nossa vida nessa noite, Senhor Jesus, e arranque de nosso coração, arranque do nosso coração tudo aquilo que entristece ao Senhor. Arranque de nossa vida tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma verdadeira experiência ao teu lado, Senhor Jesus. Pai, nos perdoe. Nos perdoe se a nossa natureza caída tem ditado o rumo da nossa vida até aqui. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, Paráclitos, Auxiliador, nosso refúgio forte, nessa noite, renova o nosso coração, renova a nossa alma, renova o nosso ser, nos enche com a Tua presença e gera em nós verdadeiramente um genuíno arrependimento. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos, quebranta-nos, e nos faz discernir a obra que Cristo fez em nós. Ó glorioso Espírito, revela-nos Jesus nessa noite. Não, Senhor, não está tudo perdido, não está perdido, Senhor, ainda que nós tenhamos tombado, ainda que nós tenhamos falhado, ainda que nós tenhamos fracassado, mostra-nos que a mão da misericórdia está estendida para nós. Renova-nos, Senhor Jesus, que as Tuas marcas sejam as marcas que definam a nossa vida.
É isso que nós te pedimos, Pai. Aviva a nossa obra, aviva nosso coração, aviva nossas famílias, aviva nossos lares. Derrama amor sobre nossa casa, derrama paz, longanimidade, alegria, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.